E aí, concurseiro e aí, concurseira? Aqui quem fala é o professor João e hoje a gente vai estar falando sobre o concurso aí, que muitas pessoas pediram, né, para que eu comentasse a respeito do concurso do IFAM, né, Instituto Federal do Amazonas. O concurso tá com as inscrições já abertas. Essas inscrições elas vão ser encerradas no dia 9, então já está chegando perto, não? Você que pretende participar, é, tem que correr logo atrás. O detalhe, né, que como esse concurso já está aberto, o período para isenção já acabou. Então você vai ter que pagar aí uma bagatela de R$ 180. A princípio era 150 e agora eles corrigiram lá, retificaram e chegou nesse valor de 180. Um pouquinho caro, né? Mas é isso, não tem o que fazer. E aqui vamos lá diretamente para o que interessa. Então, quem está organizando, né, essa prova é essa fundação aqui, a Fundação Cefet Minas, né, que basicamente é relacionada aí diretamente com o Instituto Federal, só que lá de Minas Gerais. E aí vai ter várias etapas. Então a primeira coisa é justamente a primeira coisa é a prova objetiva. Então a prova objetiva tem caráter eliminatório e classificatório. Depois vai ter a prova de desempenho didático em caráter eliminatório e classificatório. E depois a prova de títulos, que somente é em caráter classificatório. Os seguintes documentos são complementares a esse edital, então aqui já tem a ordem de nomeação por tipo de vaga e também o conteúdo programático, né? Beleza. De forma geral, aqui são detalhes. E aí o interessante é que o IFAM ele tem muitos campos diferentes, né? Então, tem no Amazonas inteiro. Basicamente, a maioria acho que das pessoas se interessa pela capital, mas para quem é do interior ou quem tem vontade ou tem a disposição de ir para o interior, também tem bastante vaga. Isso aqui se torna bastante interessante. Tem vagas aqui no caso para administração, que de forma geral é para quem é formado, né, graduado no nível superior nessas áreas, e a mesma coisa se repete aqui para agroecologia, que no caso é curso técnico, né? Ou licenciatura em ciências agrárias, agronomia, artes. Aí aqui tem atendimento educacional especializado, que é licenciatura em educação especial ou licenciatura em educação inclusiva. Aqui também pode ser licenciatura em educação especial e inclusiva, ou também tem esse detalhe aqui, ó, importante, licenciatura em qualquer área com especialização em educação especial. Ou licenciatura em qualquer área com especialização em educação inclusiva, ou ainda qualquer área com a especialização em atendimento educacional especializado. Biologia, tem aqui ciências biológicas ou dupla formação química e biologia, e foi retificado também. Aqui eles mandaram uma retificação gigantesca que modifica justamente nessa área, que coloca também a possibilidade de quem é licenciatura plena em ciências naturais com habilitação em biologia. Vou até olhar aqui para o próprio edital retificado que fica mais fácil, né? Então aqui a gente também tem contabilidade, economia, educação física, enfermagem, engenharia florestal, engenharia química, filosofia física, geografia, história, informática, letras linguísticas, letras língua inglesa, letras língua portuguesa e língua inglesa, letras língua portuguesa, libras e matemática, mecânica, medicina veterinária, pequenos animais, no caso que é anestesiologista o primeiro, e veterinária, que é clínica médica de pequenos animais. Medicina veterinária ainda para cirurgia de pequenos animais, cirurgia de animais grandes, patologia animal, medicina preventiva, diagnóstico por imagem,
pedagogia, produção animal, publicidade, química, recursos pesqueiros, engenharia de segurança do trabalho e sociologia. Muita coisa, hein? Bastante cargos aí diferentes. E aí é um cargo federal, né? Isso aí também é uma coisa importante aí. O federal normalmente tem um reajuste melhor, ou melhor, pelo menos constante. E aqui a gente tem a questão das vagas, né? Ampla concorrência. Na maioria desses são uma ou duas vagas. Acho que não tem nenhum com mais do que duas vagas. E a gente vai ter a diversidade de lugares, né? Principalmente os lugares mais isolados, como por exemplo São Gabriel da Cachoeira, que fica lá no cabeça do cachorro, finalzinho do Amazonas. Tabatinga, que também é região ali de fronteira, né? Nós temos alguns lugares até perto, como por exemplo Itacoatiara, né? Perto, relativamente perto. E outros que são acessíveis de barco em algumas horas até. Como exemplo aqui de Quari. Tem ali Maués também, que é um diazinho de barco. Tefé também, né? Dá para chegar de barco. Apesar das distâncias, são lugares que, assim, dá para ir no final de semana, ou no final de semana não, mas num feriado prolongado e vir até Manaus. E alguns lugares têm aeroportos também, né? Como Tabatinga, no caso de Tabatinga, Maués. Apesar dos altos preços, também é uma possibilidade. Beleza. O que mais que a gente tem aqui? Então aí você dá uma olhadinha depois nessas opções aí. Para Manaus, mecânica, tem aqui Manaus Centro e Presidente Figueiredo também, coladinho, né? Em 2 horas a gente está em Presidente Figueiredo. O que mais tem de Manaus? Aqui, por exemplo, Manaus, se eu não me engano, tem bem poucas, né? Aqui, Manaus Zona Leste, para atendimento educacional especializado. Não sei se eu perdi alguma. Parintins também aqui é perto, né? Biologia. Já lugares que são mais perto aqui até do próprio Acre, a Boca do Acre. Aqui, Manaus, bastante Manaus aqui, né? Manaus Centro, a mecânica e a medicina veterinária. Manaus Zona Leste, aqui, todos os medicinas veterinárias, somente para Manaus Zona Leste. Mas vê que que no caso as vagas normalmente são para PPP, que seria o quê? Seria pessoas pretas ou pardas, né? Muitas vagas aqui no caso da medicina veterinária exclusivo para PPP. Deixa eu ver se na retificação eles mudaram alguma coisa. De forma geral, eu creio que não. A única coisa que aconteceu aqui foi a Irunepé, que modificou esse Irunepé aqui, entre 2 vagas. E aqui letras, que foi 0. Né? De forma geral, o resto continuou aí a mesma coisa. No caso aqui desse medicina veterinária, tem alguns que são vagas exclusivas para PCD. Então também uma ótima oportunidade para quem é PCD. Final das contas, 93 vagas, ampla concorrência, 36 pessoas pretas ou pardas, 4 vagas em geral para PI. PI é pessoas pessoas indígenas. PQ, que é pessoas quilombolas. Vamos ter aí ao todo 3 vagas. E aqui 8 vagas, no final das contas, para PCD. Né? Totalizando aí uma quantidade de 144 pessoas. 144 vagas disponíveis para o IFAM. Beleza. Tá aqui, ó. Então aqui uma coisa importante, regime 40 horas. Né? Então aqui para quem, no caso, dedicação exclusiva, né? A maioria se você reparar aqui, está escrito aqui, ó, DE.
DE é dedicação exclusiva, então você não vai poder ter um outro emprego. 40 horas de trabalho para de forma geral, e esses são os vencimentos. Graduação. Quem tem graduação recebe no final das contas 6.185. Um salário que não é tão alto, mas está pagando aí melhor do que, por exemplo, uma Secretaria de Educação Estadual. Aí, se você tem aperfeiçoamento, ganha um bônus de 600, então já fica aí 6.798. Especialização, ganha um bônus melhor, já fica, vai para 7.417. Nesse caso aqui também ganha mais do que na Secretaria de Educação com especialização, que no caso o salário base fica em 3.200, se eu não estou enganado, na SEDUC. E aqui vai, no caso seria dois horários, dá 6.400. E aqui dá 7.400, R$ 1.000 a mais. Mestrado, são ao todo no final aqui, já com a titulação, 9.200. E doutorado, 13.228. E aí tem o detalhe, ó, além do vencimento básico, são oferecidos os benefícios. Auxílio alimentação de 1.175. Uma maravilha, hein? Então a gente já coloca aqui, por exemplo, para todo mundo, além do vencimento básico, a pessoa ganha mais isso. Então aqui o mínimo, a pessoa está com 6.100, vamos arredondar para 6.200, ganha mais 1.000, dá 7, ganha aqui praticamente mais uns 200, dá quase R$ 6.400. Então é uma boa, 7.400 para início de conversa. E aí tem o auxílio creche pré-escolar de 484, obviamente só para quem tem filhos, né, menores do que 6 anos. Já é uma ajuda para pagar uma escola. Retribuição por titulação para pessoas candidatas que possam ter escolaridade superior, que no caso a gente já viu aqui. E o auxílio transporte, caso seja preencher requisitos previstos na legislação. Normalmente eu acho que o auxílio transporte todos recebem. E aí vai estar na casa do valor do ônibus, né, daquela região. Não sei se existem regiões que são inacessíveis de ônibus nos interiores, mas deve haver uma quantidade mais ou menos aí. Então vamos supor aí, estipular mais uns R$ 250, basicamente isso. Então a remuneração ela chega aí numa faixa de 7.500, né? Então é ok. Essa remuneração aí para quem não é graduado. Para quem é doutor, por exemplo, a gente tem uma remuneração boa que chega aí numa faixa de praticamente 15 mil reais, né? Dá 14.500. E aí, obviamente, precisa estar em dia com todas essas coisas aí, que você sabe de concurso público, que a maioria das pessoas está. Aí tem aqui os critérios de candidato PCD, candidato pessoas pretas, pessoas pardas, quilombolas, indígenas. Aí no caso vai de cada um aí que se enquadra nisso. As inscrições já estão abertas, como eu falei para vocês. O instituto é o Cefet Minas, é o responsável pela prova. De forma geral, aqui a prova, a inscrição na internet, né? Até as 14 horas do dia. Começou às 14 horas do dia 9 de dezembro e vai até às 23h59 do dia 9 de janeiro. Então ainda dá tempo de se inscrever. A gente tem o procedimento de inscrição diferenciado para as pessoas que vão entrar por cotas. Então é importante também se atentar a esses detalhes aí. Pagamento das taxas, que é 180, pode ser feito até o dia 12 de janeiro. Não pode passar desse dia. Obviamente, você melhor pagar antes para não ter nenhum problema, nenhum prejuízo.
A gente vai ter outras questões burocráticas aqui, de restituição e tudo mais. E tá aqui, ó, isso aqui que importa. Etapas do concurso público. A primeira é uma prova que 75 pontos para todas as áreas, exceto informática, e 81 pontos para informática. Pontuação mínima, 35 pontos para todas as áreas, exceto informática, que é 40. A nota maior que zero em cada disciplina. Em cada disciplina, ou seja, você não pode zerar nenhuma e tem que tirar no mínimo 37. E o máximo que você consegue tirar é 75. Obviamente que você não vai trabalhar com esse número, você vai trabalhar para chegar ao mais próximo do máximo, né? Depois, vamos ter a parte da prova de desempenho didático. São 100 pontos que a pessoa pode adquirir, sendo o mínimo 60 pontos. 60% dos pontos, que é 60 no caso. E aí no final, prova de títulos valendo 10 no máximo e não ao mínimo. Se você não tiver nenhum título, né, for só graduado, você não está eliminado, desde que você, obviamente, consiga chegar nessa última etapa, terceira etapa. E aí, tem um detalhe aqui interessante, ó. Os locais de aplicação da prova. A prova vai ser aplicada em Eiro, Nepé, em Humaitá, Manaus, Parintins, São Gabriel da Cachoeira, Tabatinga e Tefé. Ou seja, Boca do Acre, por exemplo, Maués, por exemplo, não vai ter local de prova. Então, provavelmente, as pessoas vão ter que se locomover. Creio que Boca do Acre se locomove para Humaitá e creio que Maués se locomove para Parintins. Se eu estiver falando alguma besteira, o edital vai falar ou você mesmo vai procurar aí depois, tá legal? E o que consiste a prova? Prova de natureza classificatória, eliminatória, múltipla escolha, 50 questões inéditas, compostas por 5 alternativas A, B, C, D, E. Só uma resposta correta, conforme o gabarito oficial e tudo mais. Prova objetiva será em língua portuguesa, tudo mais. Isso aqui você já, obviamente que quem tem inglês, né, vai ter parte de língua inglesa, mas quem é da língua portuguesa somente, ou quem não é do inglês vai ser somente língua portuguesa. Então aqui os critérios da prova. Língua portuguesa, todas aqui, língua portuguesa, informática, legislação e didática, tudo peso 1, né? Então são 7, 6, 6, 6, 6. E os conhecimentos específicos para cada área vai estar peso 2. Então vai estar valendo ao todo 25, ou você 25 questões que vai valer ao todo 50. E aí no caso a pessoa tem que fazer máximo 75. Não pode zerar em nenhuma disciplina e no final das contas igual ou maior que 37 para poder ser aprovado. Já na informática o que muda é que não vai ter a parte da informática básica, né? Ele vai ter conhecimentos específicos e aí vai ter 31 questões com peso 2, valendo 62 e nota mínima 40, não pode zerar. Então a prova objetiva vai acontecer dia 8 de fevereiro, são 4 horas de prova, tem tempo aí ok, todos no horário de Manaus, inclusive aquelas que são lá no finalzinho do Amazonas, que às vezes o horário é diferente, creio que existe, né? Vai ser no mesmo horário de Manaus, então também tem que tomar cuidado nesse detalhe aí. O que mais que a gente tem de importante aqui? Aqui são a questão da aprovação e classificação da prova objetiva. Vai ter aqueles critérios de desempates e tudo mais. Aqui os critérios de eliminação. E a segunda etapa. A prova de desempenho didático, ela vai ser feita pela banca, 45 minutos sobre um tema a ponto sorteado entre 10 temas de cada área de conhecimento específico, conforme está aqui no anexo 2, que a gente vai já dar uma olhada lá. Então você vai para uma banca, né? Você vai para uma sala e vai fingir que vai dar uma aula, 45 minutinhos de um tema que vai ser sorteado entre 10 temas gerais lá para ninguém, ou seja, você vai ter que se preparar para todos esses temas aí. E aí você vai ter aqui a avaliação, ó, plano de aula, objetivos, linguagem, domínio do conteúdo, metodologia e organização, cada um valendo 10 pontos, aqui linguagem 20,
domínio do conteúdo 40, metodologia 10 e organização 10, tendo que somar 100 pontos no geral, mas se fizer 60 pontos, não está eliminado, né? Mas obviamente precisa tirar uma nota boa. A prova será realizada em Manaus no período previsto. Então todo mundo do Amazonas inteiro vai ter que vir para Manaus para realizar essa prova dessa prova prática, né? A data aqui não está especificado a data, mas provavelmente vai ser posterior, né, quando sair o resultado e tudo mais. Aqui, os dias e horas serão definidos em ordem alfabética, conforme as pessoas convocadas. Então vai depender lá de quem passar. Beleza. Então, para finalizar, a prova de títulos. Vai ser o resultado da prova de conhecimentos, aí vai vir a prova de títulos. E a prova de títulos a gente vai já também dar uma olhada lá, tá aqui. Então, se você tem a questão, né, experiência profissional na indústria, comércio, serviço, pós-graduação conforme formação exigida para a área de atuação, depende do tempo. Trabalhou de tanto a tanto, ganha tanto pontos. O máximo que pode conseguir é acima de 96 meses, que aí vai dar o quê? Quase 10 anos de trabalho, né? Que ganha 4 pontinhos. Se é como professor, pós-graduação, conforme formação exigida na área de atuação, ganha no máximo 10 pontos, no caso de 96 meses de comprovados. E aqui titulação, então se você tem a especialização, ganha 5, tem mestrado, ganha 10, tem doutorado, ganha 15 pontos. Sendo que ao todo dá para somar 25 pontos. Vou até olhar aqui na parte do edital para ver se não mudou alguma coisa. Ah, sim, pois é, tá aqui, ó, 25, comprovadamente 25 mesmo pontos, porque lá em cima dizia que era 10, né? Mas já foi retificado, já ajeitaram, então realmente está valendo isso, 25. Beleza. De forma geral, a gente não tem, acho que, muito mais coisa para ver. Vai somar tudo, ó, as notas todas, de todas as etapas da prova. É difícil, né? Não dá para dizer que é fácil, mas vai valer a pena. A pessoa vai ser concursada numa instituição, né, federal. E é isso, vale bastante a pena. E só tem a questão do conteúdo programático, né, que a gente não cheguei a ver exatamente aqui, mas eu acho que talvez tenha aqui, anexo 2, conteúdo programático, que inclusive foi já retificado, então vamos olhar por ele aqui. Então, conteúdo comum a todos. Língua portuguesa, esse que eu sempre falo, estude língua portuguesa, que vale para todas as coisas. Bastante conteúdo, inclusive. Tem a legislação aplicada ao serviço público, basicamente direito constitucional também, né? É muito importante de forma geral para todos os concursos. Um pouquinho de administração pública, pelo que parece, voltado aí mais à parte da educação, né? Lei de proteção de dados, plano de carreira do IFAM, resoluções do IFAM, que todos os documentos disponíveis, e o bom que tem também aqui as bibliografias, né? Então a pessoa pode também dar uma olhadinha direto por aqui sem precisar, né? No caso, muita gente não sabe de onde que a banca tira as coisas, na banca já diz de onde que vai ser retiradas as questões. Didática, né? Aqui também todos aí são de professor. E aí acaba o conhecimento geral, né? Não vi aqui a questão da informática. Tá aqui, informática. Informática básica. Informática básica realmente é informática básica. Sistemas operacionais, o que cai em todas as provas. Quem já fez, inclusive, esse daqui está parecido muito com o da CEMED, né? Então, já dá para aproveitar bastante aí quem fez da CEMED. A gente tem, aqui no caso de conhecimento específico, eu não vou me aprofundar para a gente ver todos esses de conhecimento específico, mas é bom você já olhar esse daqui que é o edital retificado. Tá? Eu vou colocar aqui, só buscar o da educação física, que é para a gente comparar se
ele parece com algum da CEMED ou da SEDUC. Basicamente aqui, ó, o básico do básico, né? É, é o que tá tendo, né, nos últimos concursos mesmo, principalmente esse daqui mais parecido aí com a CEMED, só que obviamente aqui está voltado ao ensino médio, e aí no caso lá na CEMED tinha muita coisa voltada à educação infantil. Isso é o que muda, de forma geral, tá tudo nos conformes aí, conforme os planejamentos. Se restou alguma dúvida, deixe aí nos comentários que eu procuro para você, tento responder da melhor maneira possível. Críticas ou sugestões você também pode comentar aí, desde que forma respeitosamente. Peço que você se inscreva no canal, porque a gente está chegando aí numa marca muito importante, que é praticamente os 950 inscritos. Estamos no rumo dos 1000 inscritos aí, para a gente conseguir melhorar cada vez mais o canal. Se você também, né, quer saber mais sobre esse concurso, a gente pode estar fazendo outros vídeos mais para frente. Eu também estou fazendo um acompanhamento profundo sobre o concurso da ALEAN, que aconteceu agora nesse mês de dezembro, sobre o concurso da Secretaria Municipal de Educação, a CEMED, em Manaus, que também aconteceu recentemente. E também estamos nos aguardando das atualizações da Secretaria de Meio Ambiente, SEMA, a CGM, Controladoria Geral do Município, SEMAS, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, e vamos trazer também atualizações aí sobre outros concursos. A próxima tem aí que estão próximos aí, a SEDUC, a UEA. Então temos aí vários concursos bons. Guarda Municipal, né, que também está vindo aí. Beleza? Então você não vai perder nadinha se inscrevendo, deixando seu like e compartilhando para aqueles que possam ter o interesse também. Beleza? Muito obrigado e até a próxima. Tchau!